Hoje está em Mateus capítulo 18, Mateus capítulo 18, versículo 21 ao versículo 35. Você tem o PowerPoint pronto? Sim. Vou passar o primeiro para mim, por favor. Na semana que passou, então, nós começamos a falar sobre o relacionamento familiar construtivo. Né? Nós iniciamos na semana que passou, na passagem de Efésios capítulo 5. E em Efésios capítulo 5 nós aprendemos ali que antes de Paulo dar instruções específicas a respeito do papel da mulher, do homem, dos filhos, do patrão, no ambiente familiar, né, no ambiente onde nós convivemos, ele instrui a respeito de sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Pode passar o próximo, querido. Então, na semana que passou, nós aprendemos 5 conselhos na palavra de Deus. Né, que para que a gente tenha uma família construída, uma família bem estabelecida na presença de Deus, nós precisávamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Ele dizia lá para que nós não nos embriaguemos com a dissolução do vinho, mas que sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Então, esse é o ponto principal quando ele começa a falar dos relacionamentos familiares. Para que uma família esteja estabelecida no princípio de Deus dentro do nosso lar, para que uma família possa desfrutar todas as bênçãos que Deus tem, a primeira coisa é que a gente seja cheio do Espírito Santo de Deus. A segunda coisa que nós aprendemos é que nós precisamos entender uns aos outros. Né? Eu aqui tirei aquele mito, derrubei aquele mito onde nós dizemos que o homem só precisa amar a sua esposa, porque lá em Efésios capítulo 5, 25, Paulo diz: amei as vossas mulheres, e muitas vezes a gente ouve ministros falando que Deus não mandou a gente entender, mandou a gente só amar. E a gente viu que lá em 1 Pedro nós somos comandados a também compreender as nossas esposas, nós temos que entender as pessoas, entender os nossos filhos, entender os nossos maridos. Então, para que haja uma boa família, uma família estruturada, nós precisamos nos compreender, entender um ao outro. E isso a gente faz gastando tempo um com o outro. Ninguém vai conhecer ninguém sem gastar tempo com essa pessoa. Nós precisamos conhecer. A Bíblia já usava a expressão de comer um saco de sal. Eu não sei se você sabe, naquele tempo, quando eles saíam para uma jornada, eles levavam uma sacolinha, um saquinho feito da barriga do bode, ou seja, o estômago do bode, que era a sacolinha, e aquilo uma estava cheia de água, outra vinha cheia de sal, e eles não andavam sem aquilo, porque sal é importante para a nossa alimentação. E a expressão de comer um saco de sal, é que você que cozinha sabe muito bem que quando a gente compra aqui aquele pote de sal que vende aqui, você não usa ele em uma semana. Você vai gastar ali, dependendo de quanto você cozinha, o que você faz, você vai gastar ali 1 mês, 2 meses, para quem cozinha pouco, vai ficar 1 ano aquele sal ali, parado na cozinha, vai levar tempo para você usar todo aquele sal. E a expressão fala isso, de comer um saco de sal para conhecer o outro, significa isso, de gastar tempo, vai levar tempo, para que aquele sal acabe no saco, você vai ter que ter andado muito com aquela pessoa. E é isso que a gente precisa fazer com a nossa família, a nossa esposa, os nossos filhos, para que a gente possa crescer num ambiente familiar. O terceiro princípio que nós aprendemos na semana passada foi de cumprir com os nossos compromissos e promessas que nós fizemos com os outros. Nós vimos que é extremamente importante para que cresça a confiança e a esperança dentro do lar quando nós cumprimos as promessas e os compromissos que nós firmamos. A gente aprendeu aqui que Deus, Ele age conosco assim. Ele tem uma série de promessas para a nossa vida. E são essas promessas que trazem esperança para o nosso coração. Ou seja, nós vivemos através da promessa. E você, quando promete e não cumpre, você começa a destruir o relacionamento familiar. As pessoas se perde a confiança, se perde a esperança de haver solução nos problemas. Então nós aprendemos isso na semana que passou. Também aprendemos que nós devemos respeitar o outro. Respeite o outro. É impossível nós termos um bom relacionamento familiar se não há respeito. Nós temos que respeitar o que o outro tem, nós temos que respeitar as limitações das outras pessoas, temos que respeitar as habilidades que cada pessoa tem, a autoridade que cada um tem. Nós aprendemos aqui que era importante que a gente também respeitasse as pessoas.
E por fim, na semana que passou, a gente aprendeu que para que a gente tivesse uma família estabelecida no Senhor, a gente precisava também oferecer encorajamento, né? Nós precisamos encorajar os outros, né? Eu falei aqui de chamar aquilo que, né, não é a existência antes de ser, né? Isso que, na verdade, a palavra fé na Bíblia define, né? Fé é o quê? Né? É a certeza das coisas que não se veem, a esperança, né? Ou seja, nós esperamos coisas que ainda não aconteceram. Então é isso, é chamar a existência aquilo que ainda não aconteceu. E encorajar isso. Às vezes a gente olha na vida de uma pessoa e a gente não está vendo um caminho muito bom, a gente não está vendo pelo que as pessoas estão fazendo naquele momento que ela vai se dar bem na vida. Mas nós, como crentes e encorajadores das pessoas, nós podemos olhar além dos limites, além daquilo que está acontecendo e encorajar as pessoas chamando aquilo que não vai ser. Hoje a Dina e o Paulo me pediram oração aqui pelo Rui, nós vamos fazer isso aqui agora. Quando eles me pediram, eu não quis orar lá, porque eu falei assim, tem um momento certinho para a gente orar hoje, durante o culto, né? E hoje a gente vai levantar aqui e orar pelo Rui, né? O Rui, o filho do Paulo e da Dina, ele está preso, né? Ele foi preso, ele está, é um garoto que está viciado nas drogas e a gente tem ministrado na vida dele, e ele, por ser menor de idade, ele passou por uma série onde ele foi para uma escola, ficou internado, deu uma melhorada, saiu, começou a dar bem, caiu de novo, né? E agora recentemente ele acabou se envolvendo, né, com um grupo que está cometendo crimes aqui na cidade, né? E aparentemente ele fez uma coisa que não devia fazer e a pessoa está dizendo que ele estava armado e aí a polícia agora prendeu, né? Não deu mais chance para ele, ele está preso. Ele disse que ele não tinha nenhuma arma, na hora ele confessou que ele estava fazendo, né, o delito que ele estava fazendo com a arma, ele disse que ele não tinha nenhuma arma, mas a pessoa que estava acusando disse que tinha. Então não tem problema, ele tem problemas sérios, né, isso vai trazer consequências sérias para a vida dele, né, e eles como pai, eles não dão de acordo com o que o filho está sabendo, porque quando começou, os próprios pais chamaram a polícia e ele foi internado no colégio interno para que, né, eles pudessem ser tratados, né, os próprios pais buscaram a justiça para que ele pudesse, né, porque eles não querem ver o filho morto, eles querem o bem do filho. Mas agora, né, chegou numa situação que a coisa ficou muito mais complicada. E eles falaram, pastor, ora hoje pelo Rui. Nós precisamos orar mais pelo Rui. E a gente precisa orar também por eles. Eu sei que não deve estar sendo fácil para a vida do Paulo e da Dina. Então agora, nesse momento, eu vou dar uma pausa na palavra, nós vamos nos colocar de pé e nós vamos interceder por exemplo do Rui. Amém? Com autoridade, com poder, no nome de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, levanta tua voz. Levanta tua voz. Pai, em nome de Jesus, nesse momento nós viemos por clamor, Jesus. Clamamos, Senhor, pela tua misericórdia, pela tua graça, Senhor, para que haja transformação na vida do Rui, Senhor. Nós chamamos a existência aquilo que não é ainda, Senhor. Nós vemos o Rui um dia sendo um ministro de Deus, testemunhando, Senhor, daquilo que o Senhor fez na vida dele, Deus Pai. Respeitando os seus pais, Senhor, Pai, que ele restaurando, Senhor, aquilo que ele fez com as pessoas, Deus Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós também oramos pelo Paulo, pela Dina, pelos seus familiares, Senhor, Pai, que o Senhor console o coração, dê a eles, Senhor, esperança, Senhor, Pai querido, que seja exemplo do Evangelho para que ele possa ser alcançado, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós não aceitamos, Senhor, Pai querido, a obra de Satanás para a vida desses jovens, Senhor. Não só para dele, mas de muitos jovens que estão por este caminho. Neste momento nós oramos, Senhor, para aqueles jovens, mulheres, as jovenzinhas, Senhor, que estão vivendo esta vida, Senhor, de dependência no vício. Eu te peço, Senhor, para que move a tua igreja, Senhor, para pregar o Evangelho. Que o Espírito Santo convença os homens e as mulheres do pecado, Senhor, e traga restauração às famílias. Em nome de Jesus nós clamamos. Amém. Semana que passou, então, nós aprendemos essas coisas, né, nessa passagem de Efésios capítulo 5. Hoje nós vamos aprender de um outro ingrediente que é extremamente importante para que haja uma família construtiva, para que a gente possa ter uma família na presença de Deus, para que a gente possa vencer essas dificuldades que nós estamos enfrentando nos dias de hoje, onde os vícios, onde o crime tem tomado conta dos nossos jovens, das nossas famílias, na verdade. Então nós precisamos hoje aprender também com o ensino de Jesus Cristo. E eu quero te convidar então agora a ler comigo Mateus capítulo 18, do versículo 21 ao versículo 35.
Hoje nós vamos estar falando aqui do perdão. Perdão. Outro ingrediente importantíssimo no meio da vida familiar. Então Pedro, aproximando-se dele, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu hei de perdoar? Até 7? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Pois isso, o reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar conta de seus servos, aos seus servos. E tendo começado a tomá-las, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Mas não tendo ele como pagar, ordenou o seu senhor que fosse vendido, ele, sua mulher, seus filhos e tudo que tinha, e que pagasse a dívida. Então o servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, tem paciência comigo, que tudo te pagarás. O senhor daquele servo, pois movido de compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos e lhe devia 100 denários. E segurando-o, sufocava, dizendo: Paga o que me deves. Então o seu companheiro, caindo aos pés, rogava-lhe, dizendo: Tem paciência comigo, te pagarei. E ele, porém, não quis, antes foi acerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecera, contristaram-se grandemente e foram revelar tudo isso ao seu senhor. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicastes. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, assim como eu tive compaixão de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim nos fará meu Pai Celestial, se de coração não perdoares cada um. Pai, em nome de Jesus, nesse momento nós oramos, Senhor, pedindo entendimento, que a Tua palavra, Senhor, venha ministrar aos nossos corações, venha nos ajudar, Senhor, Pai querido, que ela possa, Senhor, Pai querido, fazer morada nas nossas vidas, para que sejamos praticantes da Tua palavra. Neste momento eu te peço que o Teu Espírito Santo me guie, Senhor, para a ministração da Tua palavra, porque eu sou um servo limitado, Senhor, Pai querido, e pequeno diante da grandeza da Tua palavra e do Teu poder. Por isso eu te peço, Senhor, Pai querido, não eu, mas o Teu Espírito, Senhor, venha convencer os homens e as mulheres aqui nesta manhã, Senhor. E que, se necessário, Senhor, for que nós nos arrependamos dos nossos pecados, que assim o Seu Espírito Santo nos conduza, Deus Pai, trazendo arrependimento aos nossos corações, Senhor, para que haja perdão sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, eu agradeço. Amém. Amém. Qualquer pessoa aqui, né, que já viveu em família, sabe que pessoas vão nos desapontar, não é verdade? Né? Quem aqui nunca ficou desapontado com alguém da sua família? Levanta a mão aqui. Quem nunca aqui ficou desapontado com alguém da sua família? Tem ninguém. Né? Glória a Deus. Você está pegando o lugar certo. Né? Todos nós já ficamos desapontados com alguém da nossa família, não é verdade? E agora, com sinceridade, né? Pensa agora, vamos pensar bem, né? Quem aqui já desapontou alguém na sua família? Não precisa levantar a mão. Eu sei. Eu sei, a gente já fez isso. Né? E a verdade é que, em algum ponto da nossa vida, por causa das nossas limitações, né, expectativas, a gente vai ser desapontado. Não tem jeito, né? Ou a gente é desapontado, ou a gente vai desapontar alguém. Nós somos seres limitados, nós temos limites. Né? E eu acredito que todos nós aqui já tivemos, né, os nossos sentimentos aqui esmagados, né, machucados, mas ainda assim nós precisamos confiar na palavra de Deus. E o Senhor aqui nessa passagem, Ele quer chamar a nossa atenção para esse tipo de coisa. Pode passar o slide, por favor. Tem ninguém lá, não? Bota o Bruno lá. Amém, né? Perdão não é algo natural para o ser humano. Perdoar, queridos, não é algo fácil para a gente.
O perdão não é algo natural na nossa vida, né? Parece ser mais natural que a gente carregue rancor. Aliás, aqui eu até, hoje, na hora que o louvor ministrou a última música, e eles falaram isso, né? Que é necessário que haja o perdão, né? Que a gente não venha guardar rancor, que não vai haver, né, rancor nas nossas vidas. Mas a verdade é que por causa da nossa natureza humana, não é normal, não é natural que a gente perdoe. É necessário que algo aconteça na nossa vida. O normal, o natural, é que a gente guarde rancor, que a gente sinta raiva, né? Que a gente comece a pensar numa maneira de se vingar daquela pessoa que causou alguma dor, um prejuízo para a gente. Né? Eu estou falando a verdade aqui ou não? Não é verdade isso? É isso, é desse jeito. É assim que não é normal. Né? A nossa tendência é de ferir quem feriu a gente. Quem é que gosta aqui de ser ferido? Às vezes tem gente que gosta, né? Hoje em dia tem no mundo, tem muitas, né, coisas assim, que são sadomasoquistas, né? Que é um desvio do comportamento humano. Né? O pecado faz isso. E o sadomasoquista é aquela pessoa que gosta de sofrer, gosta de sentir dor. Ela tem prazer em sentir dor. Isso, né, é uma loucura da mente. Tem gente assim, graças a Deus, não há ninguém aqui hoje assim. Normalmente nós não gostamos de sofrer. Mas a tendência da reação ao sofrimento, quando alguém provoca um sofrimento na nossa vida, é da gente querer revidar. É da gente querer devolver o sofrimento àquela pessoa. Quando a gente está numa discussão dentro de família, né, e às vezes a esposa ou o marido, eles começam a discutir, e às vezes a gente fala até a verdade, alguma coisa, mas é uma verdade dolorida, e aí o outro não quer ficar por baixo, ele devolve para o outro, e aí a gente começa, né, naquela guerra, e um querendo pisotear sobre a vida do outro. Né? Aqui nenhum casal já viveu isso, né? Eu sei disso, aqui não tem ninguém que experimentou isso, mas você sabe que isso acontece lá fora, não é verdade? Só no Brasil. Mas você sabe que isso acontece lá fora. Né? Por quê? Porque passa o próximo. Tem gente ali? Fica dentro, né? Isso. Por quê? Porque perdão é algo extremamente difícil. Né? Então não é só que o perdão não é natural, mas o perdão é difícil. Eu não sei, querido, se você tem a mesma coisa que eu tenho. Olha, quando eu tenho que pedir perdão, parece que a boca fica dura. Então, a mandíbula fecha assim, né? Pedir perdão, a boca não abre. Quando alguém faz contra mim alguma coisa, minha boca abre rapidinho. Ela mexe com a beleza. Você me feriu, você fez isso, você fez aquilo. Mas por quê? Mas quando eu tenho que pedir perdão, fica difícil de falar. Até as crianças. Até as crianças, né? Não é? Só acontece comigo isso. Olha, pedir perdão é uma coisa difícil. Não é natural. Por quê? Porque não é natural, não faz parte da nossa vida. O perdão não é algo que a gente gosta de fazer. Por quê? Pedir perdão é o quê? É uma admissão de que nós estamos o quê? Errados. E quem é que gosta aqui de dizer que está errado? A gente não gosta. É difícil dizer e admitir que a gente está errado. É difícil, às vezes, até assumir uma culpa que nem nossa. Mas que para o bem comum é necessário muitas vezes da nossa vida. E é difícil a gente fazer isso. E é por isso que a gente precisa aprender. E Jesus falou muito a respeito de perdão na Bíblia. A palavra de Deus fala constantemente a respeito de perdão na Bíblia. Se você quiser anotar um versículo, Colossenses 3,13, não precisa abrir lá, não sei o que você queira aí, mas ele diz assim lá: suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós também. Então, o fato de naturalmente não ser normal nós perdoarmos as pessoas, o fato de nós termos dificuldade de pedir perdão, não é barreira para que Deus trabalhe na nossa vida, e não é barreira para que Deus não exija de nós a mesma atitude que Ele teve conosco, de que nós também demos o perdão como Ele um dia nos perdoou.
Isso é muito importante a gente compreender. Eu quero contar uma história que aconteceu, é uma história verídica, que aconteceu na Espanha. Teve um pai, né, que depois de ter um abrigo com o filho, né, o filho chamava Paco, esse rapaz ele resolveu sair de casa, ele deixou o lar. E o pai, né, mais tarde, vendo que o filho não voltava para casa, né, e já passava já um bom tempo, ele sentiu muita falta do filho e ele decidiu procurar o filho. Ele começou a buscar o filho e ele não encontrava. E um dia ele foi até a redação de um jornal, né, e ele pediu se o jornal não podia ajudar. Né, e o jornal falou: o que a gente pode fazer é colocar uma nota aqui, né, um aviso, né, um jornal de grande publicação, e na esperança que ele leia e venha. Então, né, ele falou: então escreve uma nota que a gente vai publicar no jornal. Então o pai, né, de uma maneira muito simples, escreveu, né, Paco, volte para casa, tudo está perdoado. Me encontre em frente a esse jornal, no escritório desse jornal, no sábado, ao meio-dia. E foi a notícia que ele mandou. Esse jornal conta que quando chegou no sábado, tinha mais de 800 homens chamando Paco na porta. Todos com a esperança de receber o perdão dos seus pais. O que eu quero falar com essa história? É que hoje no mundo existe muita gente, hoje na nossa família, hoje no nosso meio, tem muita gente só aguardando uma oportunidade para receber o perdão. E por isso que Jesus está dizendo, através da palavra dele, que nós temos que perdoar como ele nos perdoou. Então vamos aprender um pouquinho com essa passagem que está aqui, né, de Mateus 18. Por que eu tenho que perdoar? Quero te dar primeiro 3 motivos importantes que eu vejo nessa passagem. Pode passar o slide. Razões para perdoarmos. O próximo. Primeiro, não é possível existir um relacionamento santo onde Deus está presente sem perdão. Ou seja, então não pode haver um relacionamento, né, uma família de Deus, não pode haver um relacionamento santo no lar se o perdão não estiver presente no lar. Porque nós temos que andar como ele andou, e ele andou com perdão sobre as nossas vidas. Então, esse é o princípio. Se eu ainda não te convenci a perdoar alguém hoje, né, a andar em perdão, essa é a primeira razão do porquê que nós temos que perdoar. Para que haja na nossa família, no nosso ambiente de igreja, no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente de relacionamento, para que haja a presença de Deus, é necessário que haja perdão. Sem perdão não há presença de Deus. Segundo princípio, pode passar. O perdão não é uma opção na vida de um crente. Perdão não é opção na vida do crente. Como pessoa salva, o perdão ele é uma responsabilidade na nossa vida. Nós temos que perdoar. Né? Não porque nós somos pessoas maravilhosas, né? Mas porque nós somos salvos. Né? Você fala: não, eu vou perdoar, eu sou uma pessoa tão boa, né? Tão amigável, eu vou perdoar. Não, não é por isso, não é esse o motivo. O motivo do nosso perdão tem que acontecer porque nós somos salvos, porque o Senhor entrou na nossa vida. Efésios 4:32 diz assim: antes sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Já é a segunda passagem que a gente vê na Bíblia, onde a palavra de Deus diz que nós temos que perdoar assim como Deus nos perdoou. E a terceira razão? Outra razão para que perdoemos uns aos outros é porque isso demonstra que nós entendemos o perdão de Deus. Muitas vezes nós não estamos andando em perdão e dando perdão às pessoas porque de fato a gente ainda não compreendeu o que é o perdão de Deus sobre a nossa vida. Mas quem compreendeu qual é o perdão de Deus sobre a sua vida, ele não tem motivo para não perdoar. Quem compreende o que Deus fez por nós, precisa perdoar. Faz parte da nossa vida perdoar. Vai comigo agora lá no versículo 21. Vamos destrinchar essa passagem. Né? A gente vai de versículo em versículo. Vamos ler. Né? Então Pedro, aproximando-se dele, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu dei de perdoar? Até 7.
A primeira coisa que eu quero falar aqui para você é que quando você fizer uma pergunta, não responde você mesmo, não. Você tem falta de educação. Né? Que o rapaz perguntou e depois deu a resposta. Né? Não faça isso. Quando você perguntar, não dá a resposta. Olha aqui, quantas vezes, né? Quantas vezes você já pecou contra o seu cônjuge? Quantas vezes você já pecou contra o seu cônjuge? Quantas vezes você já pecou contra o seu filho? Você, filho, quantas vezes você já pecou contra o seu pai? 7? 6? 5? Não dá nem para contar. Né? É óbvio, se existisse um limite, se nós só pudéssemos pecar uma certa quantidade de vezes, né, nós jamais seríamos capazes de andar em família, ou ter algum relacionamento com qualquer outra pessoa. Porque constantemente a gente peca contra alguém. Graças a Deus aqui que ele diz, né, e essa passagem aqui, o que ele está falando aqui, ele está querendo dar uma ilustração, mostrar, né, que não há um limite. Né, e agora o versículo 22, né, Jesus vai responder. Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7, mas 70 vezes 7. Ah, pastor, então quer dizer que ele colocou um limite aqui, né? 70 vezes 7, né? Então vai dar 149 vezes, ok. Então 149 vezes eu preciso. Se você precisasse, se o seu limite fosse 149 vezes, será que você ia andar debaixo do perdão? Manuel, quantas vezes a Ruth já teve que te perdoar, Manuel? Mais de 149? 490. 490, olha, mais de 490. Estou ruim de matemática. Eu fiz a conta aqui. É isso aí, cara. É isso aí. 490? Priscila, quantas vezes já me perdoou? Eu acho que precisa vai ter uma ilustração, né? Depois a gente conversa. Se eu tivesse um limite, Tem mais uma vez do lado. se houvesse um limite, eu estava perdido. Eu jamais poderia ser salvo. Eu jamais poderia receber o perdão. Jesus aqui está esclarecendo a respeito dessa verdade, que em Deus, quando ele usa essa expressão, o que ele está querendo dizer é que o perdão ele deve ser ilimitado, que não há um limite, que Deus ele não tem limite para conosco. Se ele tivesse um limite, nenhum de nós seríamos capazes de sermos salvos por causa dos nossos pecados. Quantas vezes nós já pecamos contra Deus? Quantas vezes já pecamos contra os nossos irmãos? Isso é muito importante. Olha o versículo 23, olha agora. Né? Versículo 21, 22, é aqui agora, né? Pedro, né, conversando com Jesus, né? O discípulo conversando com o seu mestre. Aí agora o mestre, para poder ilustrar o que eles estão falando, ele entra numa história. Então a partir do versículo 23 agora, a gente tem o que a gente chama de uma parábola. Né? Então ele vai usar uma história para ilustrar. E aí ele vai dizer, olha que legal que essa história aqui. Por isso, o reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar conta aos seus servos. Então aqui nesse primeiro versículo, a gente tem aqui os personagens dessa história. Né, os participantes dessa história. Então nessa história aqui tem um rei e tem os servos, os escravos. Né? Então chega a hora em que o rei aqui, ele é aquele que tem autoridade na sua mão, ele vai fazer um acerto de conta agora com seus servos. Né? Aliás, aonde há justiça, né, é necessário haver prestação de contas. Né? Onde há justiça, conta precisa ser constantemente ser feita. Todo lugar presta conta. Né? A nossa igreja presta conta, uma vez por ano, a igreja precisa fazer as suas taxas e prestar conta ao governo do que está acontecendo na vida financeira da igreja. E tem gente que acha que não precisa prestar conta. Né? Tem marido que ele casa e aí ele continua vivendo como se ele ainda fosse solteiro. Né? Quando ele chega em casa num horário diferente do que é normal e a esposa pergunta, onde é que você está? Não é normal você chegar a essa hora, você fala, não tem que dar conta da minha vida? Não. Quando você assume um contrato, um relacionamento, você entrou num relacionamento onde um precisa prestar conta para o outro. E isso é importante para que cresça a confiança entre um e outro. E a gente quer agir como se nós fôssemos independentes no mundo. E aqui a gente vê, né, que esses servos, eles não estavam livres para fazer conforme eles querem. Chega um momento em que o rei, um dos personagens dessa história, chama aqueles escravos para que eles prestem conta a respeito das suas dívidas. Né? Existe um tempo. E o rei, ele hoje está chamando todas as pessoas para prestar conta. Porque
Porque essa passagem aqui agora coloca esse rei na verdade é o nosso Deus. E Deus hoje está cuidando, né, da sua criação, e chegou um tempo onde Ele está chamando todos os seus servos, né, tudo aquilo que Ele criou, para prestar conta a respeito da criação. E Ele está chamando eu e você hoje aqui, para que a gente preste conta diante do Rei. Você está pronto para prestar conta diante de Deus? Vamos ver se a gente está pronto ou não. Versículo 24. Tendo começado a tomá-las, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Tem duas coisas que eu quero que você preste atenção aqui nesse versículo. A primeira coisa que a gente precisa notar é que a pessoa ela foi traga à presença do rei. Ela não foi voluntariamente. Alguém levou ela à presença do rei. A segunda coisa aqui que eu quero que você note é que essa pessoa devia muito dinheiro. 10.000 talentos. Né? A gente às vezes pega um dicionário bíblico e fala que valia isso, valia aquilo, a gente tem diferença, a gente não sabe muito bem exatamente quanto valia. Mas um talento era muito dinheiro. Um denário a gente sabe que era um dia de trabalho. Eu não sei quanto vale o seu dia de trabalho. Né? Hoje em dia a média é mais ou menos o quê? $200 por dia? Então, assim, tem gente que ganha menos, tem gente que ganha mais, que na média. A média é entre o que ganha mais e o que ganha menos. Né? A média, em geral, é mais ou menos... A média é uns $100. $100 por dia. Né? Bom, talvez na nossa realidade seja essa. Né? Uma média de $100 por dia. Né? Mas, em geral, do país, a média é de $200 por dia. Essa é a média. Então, né, um denário significa um dia de trabalho, mais ou menos $200. Um talento era muito mais que um denário. Seria equivalente, talvez, aí, a cerca de $10.000, vamos dizer assim. Né? Tem alguém aqui devendo $10.000? Precisa levantar a mão, não. Eu não tenho pressa para te dar, não. Mas quem está devendo $10.000 sabe o peso da responsabilidade. Né? Sabe, quem tem uma dívida de $10.000 sabe que não é uma dívida fácil que você paga. Né? Quem está aí pendurado com os cartões de crédito, né? Com dívida de mortgage, né? Quem tem casa aqui deve muito mais do que isso. Né? A gente fala, minha casa, a casa não é sua, do banco, né? Só é sua depois você pagar tudo. Então, nós temos dívidas e a gente sabe o tamanho da dívida e a responsabilidade que é para que a gente possa quitar essas dívidas. Então, são as duas coisas que esse versículo me apresenta aqui, que alguém levou esse homem até esse lugar, e a outra coisa é que a dívida era de muito dinheiro. Então, agora vem o versículo 25, ele diz, mas não tendo ele como pagar, ordenou o seu senhor que fosse vendido ele, sua mulher, seus filhos, de tudo que ele tinha, que pagasse a sua dívida. Uma coisa que a gente pode observar aqui é que, através dos registros, né, e documentos daquela época, que existem além da Bíblia, né, ele mostra que um bom escravo, um bom escravo naquela época, quando ele era vendido, né, o valor dele era de um talento. Um talento. Então, quer dizer, se você fosse assim, o top de linha, o melhor da sua profissão, você valia um talento naquela época. Né? Era como a gente pudesse dizer assim que, né, se a gente fosse montar a seleção aqui, não a seleção da City View, e a gente pudesse contratar qualquer jogador, a gente ia contratar o Neymar por um talento. Né? A comparação é essa. Ele vale, né? O Neymar, perto da gente, valia um talento. Então, aquele escravo que era bom, que tinha todas as suas boas qualificações, ele no máximo valia um talento. E aí aqui agora a gente aprende que, né, o Senhor aqui manda então prender essa pessoa, né, e vender como escravo toda essa família. A minha pergunta para você é, quantos talentos talvez essa família juntaria para pagar a sua dívida? Naquele tempo o povo até tinha muito filho, se todo mundo fosse assim, top de linha, a gente até juntaria uns 18, 20 talentos para pagar uns 10 mil que a gente fez. Né? Qual é o ponto aqui, né, nessa passagem aqui? Né? O que a gente aprende aqui? Né? Que seria possível ele pagar essa dívida? Não seria. Mesmo que eles, toda a sua família, fosse vendida, jamais ele poderia pagar essa dívida. Ele perderia seus filhos, a sua esposa, a sua própria vida e não pagaria a dívida. Né? Mas olha o que esse homem faz. Olha o próximo versículo. Né? Versículo 26. Porque quem não tem dinheiro para pagar a dívida precisa fazer isso aqui. Presta atenção. Né? Se você não tem dinheiro para pagar a dívida, olha o que você precisa aprender a fazer. Então aquele servo, prostrando-se
Senhor, tem paciência comigo, que tudo te pagarei. Será que você consegue imaginar o que está acontecendo aqui? Ele está aqui diante do rei, ele não tem dinheiro para pagar, o rei diz que é a hora de quitar a dívida, de vender a família. Então a única coisa que ele vê aqui como solução é de reverenciar o rei. Ele implora misericórdia diante do rei. Ele está desesperado. Quem está desesperado tem que implorar diante do rei. Eu não sei você. Qual tem sido a sua vida? Se você nesse momento parar e fizer uma análise diante de Deus, de tudo que você tem vivido, será que você tem tido consciência de que, por causa do seu pecado, existe uma dívida de imenso valor diante de Deus? Talvez você está vivendo no pecado e está sentindo prazer no pecado, porque no princípio o pecado traz prazer. Se o pecado não trouxesse prazer, ninguém pecava, não é verdade? O pecado no princípio ele é prazeroso, ele traz algo que alimenta a nossa carne, ele traz algo que traz um gozo, uma alegria. O que a gente não percebe é que isso é momentâneo, pode até durar um tempo, mas chega um momento em que o pecado vai cobrar o seu valor das nossas vidas. E a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. E a única maneira de nós pagarmos pelos aqueles momentos de prazer, por aqueles momentos de alegria que nós quisermos ter, escolhendo o pecado, é morrendo, indo à miséria, indo à destruição. E eu quero dizer para você que Satanás, que é o pai da mentira, o Satanás tem poder sobre o pecado, ele está ali sempre pronto para começar a cobrar aquele pequeno momento de prazer, aquele momento de ilusão que você viveu, onde você acreditava que você estava satisfazendo o seu eu, o seu ego, mas vai chegar um momento em que ele vai cobrar essa dívida. E você tem com que pagar, porque a única coisa que pode pagar o pecado é a morte. Alguém aqui quer morrer? Versículo 27 diz: e o Senhor daquele servo, pois foi movido de compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Eu não sei se você consegue, nesse momento, imaginar o sentimento daquele homem. Se fosse eu ia estar ali, yes, assim mesmo, yes. Eu sou assim, eu sou mais quieto. Se fosse a Priscila, eu estava pulando. Se fosse Samuel, ele estava dando cambalhota. Depende, cada um expressa de uma maneira, a gente estaria ali, yes, ele me perdoou, eu não tinha como pagar, eu ia ser preso, e a minha família ia ser destruída, e eu implorei e ele me perdoou. Eu não sei se você consegue perceber qual o sentimento desse homem nesse momento. Ele deve ter saído dali, yes, ele perdoou. Glória a Deus, ele saiu dali feliz. Eu não sei se ele cantou, se ele pulou, se ele dançou. Cada um expressa a sua felicidade de uma maneira. E esse homem, eu tenho certeza que ele saiu dali radiante. Ele saiu dali com os seus sentimentos ali à flor da pele. Ele foi perdoado, ele não tinha com o que pagar, mas ele foi diante do rei, ele clamou pelo perdão, e ali o rei perdoou a dívida dele. Mas a história não para ali. A história continua. E depois desse momento de alegria que ele deve ter vivido, depois deste momento que ele tem com este rei de misericórdia, ele se esquece de tudo aquilo que aconteceu na vida dele minutos antes. Olha o que ele vai fazer, versículo 27. E o Senhor daquele servo, versículo 28, saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e segurando-o, sufocava-o, dizendo: paga e me deves. O verso 24 aqui diz para a gente que o rei estava o quê? Sentado, e esse homem foi levado à presença do rei, e ele não foi lá voluntariamente, Alguém o levou à presença do rei. Mas quando a gente chega agora no versículo 28, a gente vê aqui que a história mudou de rumo.
esse homem, depois de ter recebido o perdão das suas dívidas e ter vivido esse momento de alegria, ele sai dali e ele vai atrás daquele que está devendo ele. Olha como o sentimento desse homem é completamente diferente do sentimento daquele rei. Ele vai atrás. E a situação aqui é bem diferente. Por quê? Esse escravo agora, que é um escravo como ele, diz que fala com um servo, ou seja, os dois eram servos, eles trabalhavam juntos, os dois serviam o mesmo rei, e esse outro servo tinha uma dívida com ele. Uma dívida de 100 denários, que eu já expliquei aqui que um denário vale mais ou menos um dia de trabalho. Então, comparado com o talento, a diferença era muito grande. Esse homem devia muito menos dinheiro do que o outro, o primeiro escravo, ele vivia aqui. Mas quando ele encontrou aquele homem, ele disse que ele não tinha dinheiro para pagar, a atitude dele foi de pegar no pescoço dele e querer sufocar ele. E a palavra diz que o jogou na prisão, que o lançou na prisão. Ou seja, uma atitude completamente diferente. Eu fico pensando se nesse momento, agora do versículo 29, não deva ter vindo na mente dele algo que tinha acabado de acontecer na vida dele. Olha o que o 29 diz. Vê se você consegue relacionar com a história que já aconteceu antes. Então, seu companheiro, caindo-lhe aos pés, rogava-lhe, dizendo: tem paciência comigo, que te pagarei. Você ouviu essa frase antes? Quem foi que usou essa frase? Esse primeiro que estava cobrando. Eu fico pensando, será que ele não devia estar pensando que ele, minutos antes, falou a mesma coisa? Falou a mesma coisa que esse homem agora está falando aqui? Mas ele não agiu com compaixão. Ele não agiu, ele jogou o companheiro dele agora na prisão. Olha o versículo 30, diz: e ele, porém, não quis antes, foi encerrado na prisão até que pagasse a dívida. Não, será que não é assim que a gente constantemente não tem agido? Principalmente com aqueles que são mais próximos de nós. Quem aqui já entregou sua vida a Jesus Cristo? Levanta sua mão. Quem aqui já entregou sua vida a Jesus Cristo? Você tinha uma dívida com Deus que você jamais poderia ter. E Ele, com graça e misericórdia, perdoou a sua vida. A gente recebe a presença de Jesus e aí a gente chega dentro de casa e o filho toma uma atitude errada. E a mulher talvez queima a calça que você mais gostava. E o marido talvez esqueceu de te dar um beijo, um abraço na hora que ele chegou, você senta na frente da televisão. E a gente joga ele na prisão. Diante da dívida que nós tínhamos diante de Deus, do perdão que Ele lançou sobre a nossa vida, nós deveríamos lançar a mesma graça e o mesmo perdão sobre a vida, mas às vezes por dívidas tão pequenas que o outro tem conosco, que nós simplesmente encerramos o outro na prisão. Paramos de falar com a esposa, com o marido. Cortamos o nosso relacionamento com os nossos filhos. Deixamos de cumprir a nossa função dentro do lar, dentro de casa. Desrespeitamos um ao outro. Diante de uma dívida tão pequena. Não sei se você consegue perceber aqui nessa história de quem é quem nessa história aqui. Quem são os personagens aqui nessa história? Vocês não vão lutar. Não vão lutar escolhido. Vem, Paulo, vem. Eu sou o primeiro escravo, aquele que recebeu o perdão de Deus, aquele que recebeu o perdão do rei. Esse é o segundo escravo, que estava devendo 100 denários. Eu encontro com ele aqui agora e olho para a vida dele e falo: Paulo, me paga agora. Você tem dinheiro para pagar? Não tem.
A minha atitude, a palavra diz, que é de pegar ele e encerrar na prisão. Deixa eu perguntar. Eu disse, você está na prisão até que você me pague a dívida. Como é que ele vai pagar minha dívida? Como é que preso pode pagar uma dívida? Vou te dizer como é que um preso pode pagar uma dívida. Porque foi essa a intenção do coração do primeiro escravo. Tem alguém que ama o Paulo aqui? Quem pagaria a dívida dele por ele? Por misericórdia do filho e da esposa que está em casa e ele agora na prisão? Tem alguém aqui? Ó, o Bruno já levantou a mão. Eu pagaria. Eu pago. Depende de quanto você tem. Eu pago. Misericórdia. Está solto. Olha lá, Paulinho. Você está vendo? Você está vendo que qual foi a atitude do primeiro escravo aqui? Ele não agiu com misericórdia, ele vai para a prisão. Porque ele sabia que lançando aquele homem na prisão, ia levantar gente que tinha amor pela vida daquele homem e ia pagar a dívida, ele ia receber o dinheiro dele de volta. Aquele homem não tinha condição de pagar a dívida dele. Ele disse, eu não tenho que te pagar, tem paciência comigo, que eu te pagareis a dívida. Ele falou, não tem paciência não, prisão. Graças a Deus tem gente que ama. Tem gente que ama o Paulo aqui, que se fosse o Paulo aquele homem, hoje ele estava livre da prisão. A dívida dele estava quitada. Jesus Cristo, quando olhou para a nossa dívida e viu que nós não tínhamos como pagar a nossa dívida, ele se voluntariou. Falou, eu, Senhor, eu vou pagar a dívida, Senhor. Dívida de toda a tua criação. Para que o Senhor possa tirá-los das cadeias, que o Senhor possa libertá-los. Glória a Deus. Mas ele diz, assim como Deus fez, temos que nós também fazer. Por que é que a gente está vivendo com tanta contenda dentro dos nós? Por que é que a gente está tendo problema com os nossos irmãos? Eu não tenho medo de falar isso aqui não, na hora do dízimo, de falar, se você tiver um problema com o teu irmão, não deposite o dízimo de oferta, porque essa igreja não precisa de dinheiro, ela precisa de Jesus. Amém. Essa igreja não precisa de materiais, ela precisa de crente na presença de Deus. E se a gente não tiver dinheiro para pagar esse prédio, a gente reúne na praça. Eu sei que os crentes vão se reunir. Não tenho medo de dizer isso. Porque esse é o princípio da palavra de Deus. Ele diz, se você tem um problema com o teu irmão, deixa o teu dízimo de Natal e vai lá resolver. E ele deixar lá não é pôr na caixa não, ficava ali, guardado, não é para você gastar. Deixa ali separado, é o que ele está dizendo, deixa separado. Esse dinheiro tem dono, deixa ali separado. Vai resolver o problema. Depois que você acertar o seu problema, você vai lá e adora a Deus. Porque o dízimo e a oferta é um ato de adoração. Como é que eu adoro a Deus? Obrigado por mim. Eu não sei, mas eu tenho certeza que tem gente hoje aqui que precisa sair desse lugar e pedir perdão. Tem gente que precisa hoje sair desse lugar e dar perdão. Agir como Deus agiu. Estando nós ainda no pecado, ou seja, sem merecer, Ele agiu com graça, com misericórdia e perdoou os nossos pecados. Eu tenho certeza que hoje tem gente aqui que está brigado com o irmão, com o pai, que já tem anos que não fala com alguém da família, que já tem anos que não fala com um amigo que feriu no passado, com alguém que te deu o cano no negócio, com alguém que te trapaceou, com alguém que te feriu. Eu sei que a gente vive assim, mas uma coisa eu entendo também é que, como crente, eu sou comandado a perdoar. Eu não tenho opção. Eu acho que hoje tem gente que vai precisar sair desse lugar e resolver esse assunto. Vai comigo, Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo 9 a 15, diz assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós
também temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus aqui, quando os discípulos pedem, Senhor, ensina a gente a orar, Jesus aqui, ele ensina o povo a orar. E um dos ingredientes essenciais da oração que ele diz aqui é o perdoar aqueles que têm dívida conosco. Então ele está dizendo que para que a nossa oração seja uma oração que agrade os ouvidos de Deus, a nossa oração tem que haver o quê? Quitação de dívida, tem que haver perdão. E olha que interessante, apesar de ele estar falando de oração aqui, o ponto principal dessa passagem aqui não é a oração. Olha o versículo 14, que já não é mais oração. Olha o que ele enfatiza aqui. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoares aos homens, tampouco o Pai perdoará as vossas ofensas. Olha que interessante, a gente sempre usa essa passagem e fala, aqui está a oração sacerdotal, e aqui está a oração sacerdotal. Mas se a gente for para o contexto da passagem, o contexto da passagem está falando de quê? Perdão. O ponto é o perdão. Ele ensina a oração por quê? Porque perdão tem que ser levado em oração. Talvez hoje você não tenha mais a oportunidade de encontrar aquela pessoa que você feriu, ou aquela pessoa que te causou alguma dor, e você não possa dizer para ela, eu te perdoo, leve em oração. Mas se você tem essa possibilidade de encontrar com essa pessoa, eu te digo, pega o telefone, vai visitar essa pessoa hoje, vai resolver com seu irmão, joga ele fora, não sei o que você tem que fazer, mas vai pedir perdão, vai perdoar essas pessoas. Porque sem perdão essa igreja não vai crescer. Sem perdão Deus não vai estar presente nesse lugar. Sem perdão a sua família não vai ser uma família vibrante, uma família cheia da presença de Deus. Sem perdão você não vai andar na presença de Deus. Porque é condicional. Você vai ser perdoado na mesma medida que você perdoar. Olha o que a história de Mateus continua. Versículo 31. Mateus 18. Vamos continuar. Vendo, pois, os seus conservos que aconteceram, contristaram-se grandemente e foram revelar tudo ao seu senhor. 32. Então o seu senhor, chamando a sua presença, disse, servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicasses. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, assim como eu tive de ti? Indignado, o seu senhor o entregou aos verdugos até que pagasse tudo que lhe devia. Como é que você pode sair aí e dizer que você é crente, que você tem Jesus na sua vida, que você é isso, que você adora, que você tem poder, que você faz isso, que você faz aquilo, que você cura, mas você não é capaz de perdoar? Algo tão fundamental na palavra de Deus. A parábola acaba aqui no versículo 34. Do versículo 23 ao versículo 34 é a parábola que ilustra a respeito do perdão. Você lembra como começou essa conversa? Pedro perguntando a Jesus a respeito do perdão. Quantas vezes eu tenho que perdoar? Agora, a conclusão dessa conversa acontece no versículo 35. O versículo 35 não faz parte mais da parábola. Agora, Jesus reassumiu a conversa depois da ilustração que ele deu a respeito do perdão. Olha o que Jesus, aqui não foi Paulo, aqui não foi Pedro, aqui não foi ninguém que falou. Foi o próprio Deus, foi o próprio Senhor que falou. Assim vos fará meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes a cada um o seu. Isso é muito sério. Isso é muito sério. E hoje a gente acha que a gente pode ir andar de crente, com a Bíblia debaixo do braço, Meu Deus, paz do Senhor, irmão. A gente tem, É uma vida externa. Mas e aquele irmãozinho que te fez? É aquele pastor que te mandou embora da igreja? E aquele outro que roubou a igreja? E aquele outro que chamou de mentiroso? Aquele que te chamou de mentiroso? Aquele que quis destruir o seu ministério? A gente fica aí. Olha dele.
Eu queria dizer o Evangelho de Jesus Cristo verdadeiro. Essas são as palavras de Jesus Cristo. Se a sua Bíblia está escrita em vermelho, as palavras de Jesus, eu tenho certeza que esse texto está vermelho. E foram as palavras do próprio Senhor Jesus. Se você recebeu o perdão de Deus, você não tem motivo para não perdoar ninguém na face dessa terra. Porque todos fomos criados à imagem e à semelhança do Deus Altíssimo. Não sei qual é a tua condição hoje aqui, visitando a nossa igreja, ou estando aqui no nosso meio. Se você ainda não entregou a sua vida nas mãos de Jesus, você não tem uma dívida por causa do pecado. Uma dívida que vem lá de Adão, até os dias de hoje. Uma dívida que requer que você morra, passe a eternidade no inferno. Uma dívida que, com obra, com atitude, você não pode pagar. Uma dívida que só pode ser paga pelo sacrifício que Jesus fez na cruz, demonstrando seu amor por nós. Se hoje você está nessa condição, e essa palavra trouxe convicção no teu coração, eu queria que agora, nesse momento, você fechasse os teus olhos e você pedisse: Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Perdoa os meus pecados. Porque o nosso Senhor, Ele é grandioso em misericórdia, em graça. Como nós cantamos, se a graça de Deus fosse como um oceano, nós nos afogaríamos nesse oceano. Tão imensa é essa graça de Deus sobre a nossa vida. Se você é essa pessoa que hoje foi convencido do seu pecado, você sabe que não pode pagar essa dívida, eu quero te convidar a entregar a sua vida nas mãos de Jesus, porque Ele tem poder para quitar essa dívida. Pede para Ele agora clemência. Senhor, perdoa as minhas dívidas. Senhor, recebe a minha vida nas Tuas mãos. Senhor, paga a minha dívida neste momento. Senhor, age com graça e misericórdia sobre mim. E eu tenho certeza que o grande Deus, cheio de graça e misericórdia, vai te perdoar hoje. Eu disse para você que no versículo 24 tinha duas coisas que eu queria também que você prestasse atenção. Uma delas é que aquele homem tinha uma grande dívida, e eu falei muito a respeito disso. Mas a outra coisa que eu falei ali é que alguém o levou diante do rei para que ele pagasse a dívida. E ali eu aprendo que eu, como crente em Jesus Cristo, eu estou rodeado de gente que está devedor de Deus por causa do pecado. E eu preciso começar a levar essas pessoas diante do rei para que eles tenham graça e misericórdia do rei. E a minha pergunta é: você tem feito isso? Porque o Senhor Jesus nos chamou com uma missão de levarmos o Evangelho de Jesus Cristo às pessoas, para que a dívida dela contra Deus fosse paga. Será que essa igreja tem feito isso? Será que você tem vivido a sua vida assim? Acompanhando e levando aqueles que estão devedores diante de Deus, diante do rei, para que eles prestem conta e possam receber a graça e a misericórdia de Deus? Se você tem sido omisso, negligente nessa área, quer dizer para você que você tem pecado, porque fazer esta obra foi uma missão que Jesus disse, é um mandamento para a igreja. E quando eu não cumpro o que Jesus disse, eu estou pecando. Mas graças a Deus tem pecado, tem perdão para esse pecado também. Neste momento eu queria convidar você também hoje a pedir perdão diante de Deus por ter sido omisso, por não estar fazendo a sua missão, por não estar compartilhando o Evangelho com aqueles que têm uma dívida com Deus, para que eles possam receber a graça e a misericórdia de Deus. Se você se sente culpado, se a palavra de Deus hoje te confrontou, e se você entendeu que você não está cumprindo o teu papel como deveria, peça perdão a Deus agora, porque Ele é aquele que dá 7 vezes 70. Ele perdoa por uma infinidade. Se nós nos arrependemos diante dEle e pedimos perdão pelos nossos pecados. Pai, em nome de Jesus, neste momento, Senhor, eu não vou chamar ninguém especial aqui à frente, porque eu acredito que todos nós, Senhor, precisamos do Teu perdão. Eu acredito que todos nós aqui, Senhor, de uma maneira ou de outra, Senhor, precisa reconhecer, Senhor, o nosso pecado diante de Ti, recebendo o Teu perdão e levando o perdão à vida das outras pessoas.
Neste momento eu te peço, Senhor, Pai querido, que o Senhor nos ajude a ter coragem, que a nossa boca, a nossa mandíbula e essa natureza caída que nós temos, Senhor, não venha impedir de que nós venhamos a pedir perdão para aqueles que necessitam do nosso perdão. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor, santo é o teu nome, Deus Pai. Te pedimos, Senhor, Pai querido, que o Senhor venha encher as nossas vidas, venha transformar cada mente aqui, Senhor, com a mente de Cristo, Senhor, para que de fato a gente possa, quando sair lá fora e declararmos que somos crentes, sermos pessoas prontas para perdoar aqueles que nos ferem, Deus Pai. Em nome de Jesus Cristo, ajuda-nos, Senhor, a viver o teu Evangelho de forma prática. Eu agradeço a tua presença hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Vou te convidar a ficar de pé e adorar o Senhor Jesus. Glória a Deus. Pronto quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Somente a ti, Jesus. Oh, Deus. Junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Somente
restaura, Senhor. Restaura, Senhor. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Levante as tuas mãos para o céu. Pai, a graça seja derramada sobre as nossas vidas. Que o amor do teu Filho, Senhor, venha nos consumir. E que, Senhor, as consolações do Espírito Santo, Senhor, venham nos encorajar, Senhor, a seguir conforme a tua verdade. Até que a tua palavra se cumpra, Senhor. Que a volta do teu Filho amado, Jesus Cristo. Deus te abençoe. Um domingo de alegria e de paz, em nome de Jesus. Amém. Eu posso ser. Vai colocar no meio de se junta, você vai carregar sozinho. Não.